Bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz, Murilo, Davi Leite, Alex, Maria Luísa. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Dois minutinhos para nós iniciarmos. Podem pegando o caderno de atividade para a gente dar sequência às atividades de ontem. Vamos lá, temos 9 alunos. Pessoal, só lembrando que ao final da aula eu vou fazer a chamada, tá? Ontem eu fiz por causa daquele probleminha do horário, mas ao final da aula eu vou fazer a chamada. Toda a aula vai ser assim. Aí, caso alguém precise sair antes, precisa me avisar, tá bom? Vamos lá. Nós estamos... Nossa, na primeira aula tinha pouquinha gente? Como é que estava, Malu, na primeira aula? Tava normal, que sempre dá umas 20 e poucas pessoas. Pois é, falta 1 minuto, só tem 9. Que eu acho que talvez eles estão pensando que ainda é 9 horas. Mas, gente, não vai o link para vocês? Uhum. Pois é. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhando a tela, página 13 do caderno de atividades, tá? Para darmos sequência àquelas atividades de revisão que eu passei para vocês. Então, só vou abrindo aí para adiantar. Certo? Mas vou aguardar o horário correto, que são 10 para as 9, para começarmos a aula. A número 7, eu não passei para vocês. Eu quero a 8, 9 e 10 deste capítulo, para encerrar este capítulo. Ok? Bom, deixe-me ver agora. Entrou só mais um. Estamos com 10 alunos. Bom. Pessoal, mas deu horário, bom dia, vamos iniciar, né? Porque essa aula vai até às 9h30, ou seja, 40 minutos de aula, certo? Na número 8, eu peço a vocês o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente a transitividade do verbo levar em a crise nos levou a ser criativos. Pessoal, prestem atenção. O verbo é levar. Quem leva nessa situação? A crise nos levou a ser criativos. O verbo está aqui. Deixa eu só subir. O verbo está aqui. Levou. Quem é que nos levou a ser criativo? A crise. Então, a crise é o nosso sujeito. Eu estou perguntando a transitividade desse verbo nessa oração. Alguém gostaria de arriscar um palpite aí? Alguém gostaria de arriscar um palpite? Vocês acham que ele é transitivo direto, que ele é transitivo indireto ou direto e indireto? Direto, alguém colocou aqui que é direto no chat. Está mais ou menos no caminho. Eu já estou falando que intransitivo ele não é. Intransitivo ele não é. Fala, Maria. Eu acho que é transitivo indireto.
Mas prestem atenção numa coisa. A crise nos levou a ser criativos. Esse nos seria quem? Esse nos. Prestem atenção nesse nos aqui. Esse nos é um pronome oblíquo que está substituindo algum nome. Vamos trocar esse nos por a gente, por nós. Aí, coloquem a gente nessa frase. A crise levou a gente a ser criativo, certo? E aí, se tivesse esse agente aí, que é o mesmo caso do nos, agora sim, Luiz, agora você tá certo. Aí, se nós tivéssemos esse agente, em vez do nos, ele deveria estar aqui, esse agente. Ele deveria estar aqui. Então, levou quem? Levou a gente. Levou nós. Então, levou, ó, pode colocar essa observação. Levou quem? A que? Observem que eu preciso de 2 complementos. Se eu preciso de 2 complementos, eu tenho isso aí, Murilo. Davi Leite, muito bem. Então, eu tenho um verbo que ele é transitivo, porque ele precisa de complemento. Ele vai ser transitivo direto, porque esse nos, ele é objeto direto. Ele tem valor de nós, de agente. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque toda vez que tem, por exemplo, levou-o, levou-nos, esse o, esse nos, esse a, ele sempre vai ser um pronome oblíquo. E esse pronome oblíquo substitui um nome, certo? Então, a gente não pode deixar esse o, a, nos em branco. A gente não pode esquecer dele. Nesse caso, o nos é o objeto direto e a ser criativos é objeto indireto. Então, qual é a alternativa correspondente a essa questão? Transitivo direto e indireto. Letra C. Essa é a afirmativa correta, tá bom? Vamos lá. Até aí alguma dúvida? Pode falar, Luiz. A questão 7, não, a 7 eu não passei, tá? Passei só a 8, 9 e 10 dessa página. Vamos lá. Na número 9, eu peço a vocês o seguinte. Levou quem para onde? Olha só, Luiz, o Luiz está perguntando aqui no chat, pessoal, mas a pergunta não poderia ser levou quem para onde? Esse a ser criativo não dá ideia de lugar. Eu só posso perguntar para onde ou onde quando der uma referência de lugar. Sala, cozinha, país, estado, igreja, ou seja, se fizer referência a lugar, eu posso perguntar para onde. Mas nessa situação não cabe essa pergunta. Ok? Vamos lá. Complete os espaços a seguir com as respostas mais apropriadas. Pessoal, deixa eu limpar para poder subir um pouquinho. Ok. Aí,
eu pergunto a vocês. A sequência é a seguinte. A não satisfação dessa expectativa redundará fatalmente numa perda do público jovem. O segmento funciona como sujeito. Qual é o segmento aqui que vai funcionar como sujeito? Primeiro, qual é o verbo? Localizem para mim. Redundará. Certo? Aí eu pergunto, quem é que redundará fatalmente numa perda do público jovem? A não satisfação dessa expectativa. Então, tudo isso aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá, gente? Para não ter que copiar. É o sujeito. Então, quando pergunta o segmento, a não satisfação dessa expectativa, funciona como sujeito. Entenderam até aí? Eu só queria saber qual é o termo que funciona como sujeito, ok? Dá um okzinho aí se tiver tudo certo. Se tiver compreendido. Ana, tá com dúvida nessa questão? Ana Clara, também não? Beleza. Vamos lá. Então, agora nós vamos para o verbo. No verbo, é aqui, ó, redundará. Aí tá perguntando, o verbo redundar, ele é transitivo, direto ou indireto? Aí vamos lá. Redundará. Redundará, fatalmente aqui, eu sei que é um advérbio. Pessoal, limpem a tela, por favor. Pessoal, limpem para mim, por favor. Gente, então redundará é o verbo. Fatalmente é o advérbio. Só que a não satisfação dessa expectativa redundará em quê? Redundará em quê? Olha aqui o complemento. Numa perda do público jovem. Esse numa, gente, Davi Scandian está falando que está travando para todo mundo? Não? Pessoal, redundará em quê? Em que? Olha a pergunta. Em que? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em. Então, o em é uma preposição. E esse numa aí, numa, é a preposição em mais o artigo uma, que forma numa. É uma contração que forma numa. Então, esse numa aqui tem valor de preposição. Se tem valor de preposição, esse redundar é um verbo transitivo indireto. E o sintagma, numa perda do público jovem, desempenha a função de, se o verbo é transitivo direto, a função desse complemento do verbo é de objeto indireto. Alguma dúvida até aí? Espera aí. Ok, Tiago, eu já vou fazer isso. Eu só queria acabar essa questão, tá bom? Prontinho? Aí aqui, para finalizar essa página,
né, e sair desse risco que deram aí, que eu já vou bloquear vocês, eu peço o seguinte: justifique o emprego do subjuntivo em a direção cênica é fundamental desde que respeite os parâmetros estabelecidos pela partitura. Então, qual é o verbo que está no modo subjuntivo aqui? Respeite. Podem grifar esse verbo. Respeite. É ele que está no modo subjuntivo. E aí observem que ele vem acompanhado do desde que. Esse desde que, ele dá a ideia de condição. E por isso foi usado o modo subjuntivo. Porque o modo subjuntivo não é o modo da dúvida, da hipótese, da condição. Ou seja, quando eu uso um elemento condicional, eu preciso usar o modo subjuntivo. Tem gente aí me perguntando sobre essa palavra fatalmente. É adjunto adverbial de modo. Eu não marquei ela porque aqui não se pergunta sobre ela, certo? E ela não influencia no objeto. Esse fatalmente poderia estar em qualquer lugar da oração. Tudo bem? Então, aqui, desde que respeite, foi usado o subjuntivo porque estabelece uma relação de condição em relação à primeira oração. Olha só, esta aqui é a primeira oração. Ela dá a ideia de certeza, concordam? Esta aqui, desde que respeite os parâmetros estabelecidos pela leitura, é a segunda oração, que dá uma relação de condição em relação à primeira. Eu vou limpar tudo aqui para nós fazermos juntos essa questão aqui. Então, vamos lá. Vamos desenvolvê-la. Foi usado o modo subjuntivo porque a segunda oração estabelece uma condição em relação à primeira. Ok? Ficou claro isso? Ou seja, já que é o modo da dúvida, o modo da hipótese, foi usado o modo subjuntivo para estabelecer uma relação condicional em relação àquilo que havia sido dito anteriormente, tá bom? É a mesma coisa que eu dissesse assim: se você fizesse a sua parte, não teríamos problema. Observem que eu usei o fizesse por causa da conjunção se, que estabelece uma relação de condição. Tudo bem? Todo mundo já anotou aí a resposta da questão? Não. Não? Ok. Meus amores, posso agora? Eu vou interromper esse compartilhamento para poder tirar esse risco da tela. Vou limpar então, tudo bem? Para interromper esse compartilhamento. Aí, agora, vocês vão pegar na página 16 desse mesmo material, tá? Na página 16. Isabela, a questão 9, na primeira linha, aquela que eu sublinhei, é o sujeito, a não satisfação dessa expectativa. É isso que você vai ter que colocar, o sujeito dessa oração.
a não satisfação dessa expectativa. Ok, Isabela? Vamos lá. Agora, nós vamos compartilhar a tela de... Deixa eu só bloquear aqui. Pronto. Nós vamos compartilhar a tela e vamos para a página 16 agora, do capítulo 7. No capítulo 7, eu pedi apenas as questões 5, 6 e 8, ok? Vamos lá. Questão 5, 6 e 8. Na questão 5, eu peço a vocês o seguinte: o alto desemprego e a renda menor dificultam a formação de poupança. Aí eu pergunto, qual é o sujeito dessa oração e quais são os seus núcleos? A primeira coisa que eu vou perguntar a vocês é o seguinte: qual é o verbo? Me falem aí. Verbo. Vamos, gente. Dificultam? Isso, o verbo é dificultam. Aí eu pergunto, quem é que dificulta a formação de poupança? O alto desemprego e a renda menor. Então, qual é o sujeito da oração? Olha aí, estou perguntando qual é o sujeito. Então, o sujeito é o alto desemprego e a renda menor. Esse aqui é o sujeito. Só que na mesma questão, eu pergunto, quais são os núcleos? E aí eu falei para vocês o seguinte, núcleo do sujeito é o substantivo, certo? Então, quais são os substantivos aqui dentro desse sujeito? Desemprego e renda. Observem que alto caracteriza desemprego, o O faz referência a desemprego, A faz referência à renda e menor caracteriza a renda. Então, aqui eu localizei os núcleos. Todo o restante que faz referência ao núcleo é chamado de quê mesmo? Quem é que se lembra aí? As palavrinhas que estão junto aos elementos nucleares. Gente, eu fico para morrer quando vocês não conseguem lembrar. Estamos estudando isso a vida inteira. São adjuntos, adnominais, adnominal. Só trocou aí, Isabela. Adjuntos adnominais. Eles estão junto do nome, ok? Junto do nome. Então, são adjuntos adnominais. Só que aqui, o que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo os núcleos. Então, vamos lá. Núcleos são desemprego e renda. Esses são os núcleos. Podem anotar aí, por favor. Aí agora, na letra B, eu vou continuar nessa tela e vocês vão para a letra B na página 17, porque é aqui que eu vou mostrar a vocês o que está pedindo na letra B. Na letra B está dizendo o seguinte: esses núcleos possuem modificadores. De que forma esses modificadores contribuem para a mensagem do parágrafo? Quais são os modificadores, gente? Isso aqui, que são os adjuntos adnominais, certo? Aí, quando eu falo alto desemprego, renda menor, de que forma
essas palavras alto, menor, contribuem para a formação da mensagem. O alto desemprego e a renda menor dificultam a formação de poupança. Então, como nós poderíamos elaborar essa resposta aí? Posso colocar aqui nessa tela e vocês colocam lá na letra B da página 17? Que aí eu vou elaborar aqui com vocês. Ó, as palavras, vamos colocar assim. As palavras alto e menor fazem com que o leitor compreenda a dificuldade de se fazer uma poupança, pois a renda é mais baixa e há muito desemprego. Certo? Explicamos aí o que essa palavra alto e menor, né, tem de importante na construção desse sujeito, dessa frase. Se não houvesse esses modificadores, ia ficar bem claro isso para nós? A frase ficaria o seguinte: o desemprego e a renda dificultam a formação de poupança. Não ia ficar sem sentido, mas não ficaria também tão claro quanto está. Tudo bem? Prontinho. Posso, pessoal, prosseguir? Posso apagar aqui e passar para a página 17? Sim. Joia. Murilo, está anotando ainda? Não? Vou limpar então, tá, pessoal? Limpando. Vamos lá. Aí, na página 17, eu quero a questão 6. E eu quero depois a questão 8. Vamos lá. O indicador mostra que no último mês de janeiro, muitos poupadores tiveram de recorrer ao dinheiro que possuem guardado. Nesse trecho, há uma oração com valor de adjetivo. Eu falei para vocês que oração com valor de adjetivo é uma parte que tem um verbo e que explica um termo anterior, certo? Então, qual parte aqui tem valor de adjetivo? Olha só, o indicador mostra que muitos poupadores tiveram de recorrer ao dinheiro que possuem guardado. Olha só. Que possuem guardado. Que possuem guardado está se referindo a quem?
ao dinheiro. Se eu tirasse, ó, observem que eu tenho aqui um pronome relativo, que é o quê? E eu tenho o verbo, certo? Se eu dissesse simplesmente, tiveram de recorrer ao dinheiro guardado, será que eu precisaria do que possuem guardado? Olha só, eu tenho 3 palavrinhas, tenho uma oração, porque eu tenho um verbo aqui, fazendo o quê? Caracterizando a palavra dinheiro. Aí, quando eu pergunto, nesse trecho, há uma oração de valor adjetivo. Qual é ela? É esta aqui que eu grifei, ó. Que possuem guardado. Qual termo ela modifica? Aqui, ela modifica o termo dinheiro, tá bom? Então, anotando aí, caso vocês precisem, né? A oração é que possuem dinheiro. Vocês entenderam que é uma oração com valor de adjetivo porque é verbo? Tem verbo dentro dela? Que possuem dinheiro, que possuem guardado, desculpem. Que possuem guardado está caracterizando dinheiro. Então, é uma oração com valor de adjetivo, porque caracteriza o termo dinheiro, tudo bem? Então, a oração é que possuem guardado, modificando o termo dinheiro, certo? Acredito que todos tenham feito já. E aí eu pergunto, essa oração tem sentido explicativo ou restritivo? Observem que antes desse que não tem vírgula. Se não tem vírgula, é só restritivo. E falei com vocês que depois eu vou explicar as orações adjetivas, tá bom? Que não é agora. Então, coloquem apenas restritivo, por favor. Enquanto você subir, você pode adianta falar um pouco mais baixo, ele me atrapalha. Isso que você tá falando besteira no telefone, não tá nem trabalhando. Ok? Posso prosseguir, meus amores? Posso, né? Então, vou limpar aqui meus desenhos para a gente subir, porque agora nós vamos para a questão 8. Deixa eu ver aqui porque o chat... Não, o Luiz está perguntando se essas atividades que eu pulei tem de fazer. Não tem, não. Na verdade, vocês, é porque eu não peguei a interpretação textual. Eu peguei só a gramática, aquela que visa aprofundar o que vocês aprenderam. Então, não tem que fazer, não, tá bom? As outras não precisa, certo? Vamos lá. Questão número 8. Nas frases a seguir, transforme os complementos verbais em complementos nominais. E aí, olha só, por que é complemento verbal? É necessário, por exemplo, poupar dinheiro, ressarcir as despesas, realizar sonhos. De que maneira nós transformaríamos esses verbos em substantivos? Olha só, se eu quero eliminar o complemento verbal, transformando-o em complemento nominal, eu tenho que transformar o verbo em nome. Então, poupar dinheiro ficaria poupança. Muito bem, Davi. Davi colocou ali para mim. Então, poderia ser o quê? Poupar dinheiro. Opa, só um minuto, que eu fiz besteira aqui. Só um minutinho.
Então, aí, ó, coloquei no lugar. Então, poupar dinheiro seria o quê? Poupança, concordam? Só colocar aqui poupança. Quando eu falo na poupança, vem de poupar, ok? Depois, ressarcir as despesas. Ficaria como? O ressarcir, que é verbo, eu trocaria por ressarcimento de despesas, tá bom? E realizar sonhos ficaria realização de sonhos. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Transformamos todos os verbos em substantivos. Pessoal, se julgarem colocar poupança de dinheiro, vocês podem colocar, tá? Prontinho? Agora, quem for acabando, vai lá e pegue, por favor, deixa eu olhar aqui. Só dar um ok, que nós terminamos as atividades suplementares. E aí, nós vamos no livro, agora, página 58, adjuntos adverbiais. Posso encerrar esse compartilhamento aqui? Vamos lá. Vamos agora aos adjuntos. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, compartilhar a tela agora. Adjuntos adverbiais, página 59. Ok. Aqui na página 59, o que é que nós vamos relembrar? Eu falei para vocês o seguinte, olha só como eu comecei a explicar isso a vocês. Falei assim, gente, lá no 6º ano, vocês estudam o advérbio e estudam a locução adverbial. Não foi assim que eu disse para vocês? Até anotei aqui na frente, o aluno que faz as anotações vai se lembrar. E aí eu falei, vocês estudam o advérbio e estudam adjunto adverbial. Desculpem, estudam o advérbio e estudam a locução adverbial. Ou seja, por exemplo, quando eu falo hoje, deixa eu anotar aqui. Alguém se lembra qual foi o outro exemplo que eu dei sem ser o hoje? Eu lembro que aqui eu coloquei hoje. Como? Retornamos às aulas. Isso, hoje retornamos às aulas. Aí esse hoje é um advérbio, certo? Porque só tem uma palavrinha que expressa a relação de tempo. Então, é um advérbio de tempo. Qual foi, Tiago, o outro exemplo? Foi esta semana. Esta semana retornamos às aulas. Esta, né? Porque é presente. Esta semana retornamos às aulas. Esta semana tem duas palavrinhas com ideia de tempo. Quando eu tenho duas ou mais palavrinhas, ela passa a ser uma locução adverbial. Não foi isso que eu disse? Isso é o que vocês estudam lá no 6º ano. Advérbio e locução adverbial. Então, todas as palavrinhas
que fazem relação ao tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, é um advérbio ou uma locução adverbial, certo? Quando eu falo assim, 2020 está sendo um ano difícil. 2020, por mais que seja algarismo, seja numeral, ele tem valor de quê? Ele tem um valor temporal, não tem? Quando eu falo no ano de 2020, em 2020, então tudo isso é advérbio ou locução adverbial. Vai depender da quantidade de palavras que eu tenho. Até aí, tá tudo bem? Vocês estão compreendendo? Beleza. Aí o advérbio e a locução adverbial, quando elas são analisadas dentro da sintaxe, que é aquilo que vocês falam que não aguentam mais, sujeito, verbo transitivo, objeto, quando os advérbios e as locuções adverbiais são analisadas dentro da sintaxe, eles recebem o nome, prestem atenção, ele recebe o nome de adjunto adverbial. Aí vocês vão me perguntar assim, tia, então adjunto adverbial é a mesma coisa que o advérbio e que a locução adverbial? É a mesma coisa. A diferença é que se você analisar essa palavra sozinho, independente, em algum lugar, vai ser um advérbio. Mas na análise da oração, vamos supor que eu fiz o seguinte, olha só. Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa regra, essa frase aqui. Essa regra também existe aqui. Aí vamos fazer a análise sintática dessa oração. Existe é o verbo, certo? Aí eu pergunto, o que é que existe aqui? Essa regra, ok? Essa regra. Essa regra é o sujeito. Existe. Existe é um verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. Esse aqui é um advérbio que estabelece ideia de lugar. Concordam? É um advérbio que estabelece relação de lugar. Então, vamos lá. Sujeito, verbo intransitivo. Dentro da análise sintática, o aqui, que é um advérbio de lugar, vai receber o nome de adjunto adverbial de lugar. Ficou claro isso? Ficou? Então, advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial é tudo a mesma coisa. Mas o adjunto adverbial, eu só vou classificá-lo dessa maneira dentro da análise sintática da oração. Ok? Dá um joinha aí se todo mundo compreendeu isso. Ótimo. Joia. Beleza. Então, agora, vamos lá. Ó, nas orações, os advérbios e as locuções adverbiais exercem função de adjunto adverbial. Esses termos modificam o sentido dos verbos, dos adjetivos ou de outros advérbios, expressando circunstâncias. E podem ser formados também por uma oração de valor adverbial. Podem grifar tudo isso. Meus amores, vou fazer a chamada rapidinho. Vou interromper o compartilhamento aqui, por favor. Destravem os microfones, porque eu quero ouvir a palavra presente de vocês, certo? Vamos lá. Alex. Presente. Ana Carolina. Ana Clara. Não, beleza, Ana Carolina, estou te vendo. Ana Clara. Ana Paula.
Ana Paula não está aí hoje não, né? Arthur Marim. Presente. Arthur dos Anjos. Presente. Meus amores, quem eu for chamando, pode ir saindo, tá? Breno. Cadê Breno? Presente. Ok. Davi Bobbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Scandian sempre sai antes, né? Diego. Presente. Ok. Ellen. Presente. Gabriela. Presente. Iago. Presente. Ian. Não vi Ian aí hoje. Tá não, né? Isabela. Isadora. Isadora Durão. Presente. Ok. Isadora Prado. Presente. Ok. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Júlia, a outra Júlia tá aí não, né? Lara. Presente. Liam. Presente. Leandro não tá aí. Ah, Leandro tá aí, tá sim. Leandro, dá um oi pra tia. Leandro. Ok. Linda não tá. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Matheus Bastos não está. Matheus Pola. Tava aí, não tava? Murilo, ok. Nanda, Presente. ok. Que tava aí até agora também. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Meus amores, beijos. Fiquem com Deus. Presente. Até sexta-feira, que é a nossa outra aula. Não temos mais aula essa semana. Beijos, fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau.